BitChat é o novo hype da internet e promete ser um comunicador bem interessante, porque a ideia do BitChat é mais ou menos a ideia do Bitcoin, é ser um chat descentralizado, que ninguém manda, focado em privacidade e focado em segurança. E eu sou o Paulo Coutinho e fiz a versão C++ desse projeto fenomenal feito pelo Jack, que é o fundador e criador do Twitter, ou pelo menos um deles. Então aqui está o post dele dizendo, olha, meu projeto de fim de semana para aprender sobre Bluetooth, redes mesh, retransmissão, armazenamento, etc., criptografia e outras coisas. Então aqui tem bastante coisa sobre o projeto. Depois você segue lá no Twitter. Tem aqui a versão iOS, tem a versão Android desse chat. E é bem legal. Por quê? Porque a ideia é funcionar sem internet. Quer me seguir no GitHub, conhecer os meus projetos open source, inclusive o BitChat, é só você entrar em github.com/paulocoutinhox, quer ver o meu site com os meus projetos e aplicativos, paulocoutinho.pages.dev. Me segue lá no Twitter, Paulo Coutinho X, todas as redes é tudo Paulo Coutinho X, beleza? Bom, dando uma olhadinha rápida aqui, porque eu não vou ficar lendo, porque você pode depois dar uma conferida na sua casa. Coisas legais aqui no white paper. Existe um white paper sobre o BitChat, sobre esse comunicador instantâneo no estilo WhatsApp que funciona sem internet, mas ele utiliza outras redes, tá? E não precisa de autenticação. Então, o legal desse projeto, e por isso que eu estou investindo um pouco de tempo nessa versão C++, que já está funcionando, compatível com os aplicativos e funcionando no desktop. Linux eu estou fazendo ainda, macOS já está 100% funcional. A ideia é entender um pouco como é que essas coisas funcionam. Eu creio que ele fez isso aqui com IA, porque ele tem falado bastante sobre isso. Mas o legal é porque você aprende muita coisa. Como é que o WhatsApp, por exemplo, quando você abre e você vê aquela mensagenzinha assim, conexão protegida ponta a ponta, criptografada ponta a ponta. O que isso quer dizer? Então o legal de estudar esse projeto não é que ele é um projeto único no mundo, porque já existem vários bem completos com transmissão de arquivo, imagem, vídeo, etc. Nessa mesma pegada, com suporte a vários tipos de rede. Mas o legal é você entender a ideia por trás do negócio, sabe? E é por isso que eu estou fazendo a versão C++, porque a versão C++ ela é universal, qualquer um pode rodar. Inclusive tem gente rodando meu projeto já no Raspberry. Ou seja, você tem um chat privado, criptografado, usando só Bluetooth, rodando, por exemplo, no Raspberry. E a minha intenção é entender um pouco mais do projeto, entender melhor, para que tudo fique aqui na minha cabeça e eu consiga botar suporte, por exemplo, ao LoRa, porque o LoRa também não precisa de autenticação. Então essas redes que não precisam de autenticação, elas são bem legais por conta disso. Você transmite o pacote na rede, você consegue falar ali. Talvez você vai conhecer essa mesma ideia naquelas impressoras. Você liga a impressora na mesma rede Wi-Fi e você já consegue enxergar ela. Né? O chamado ZeroConf ou o Bonjour da Apple, né? Esse protocolo em que você consegue descobrir, você envia um pacote específico na rede e você consegue descobrir dispositivos que estão ali e você consegue depois saber o IP e a porta para poder conectar nele. Tá? Sem você precisar fazer isso manualmente, você consegue descobrir dispositivos. A mesma ideia aplicada aqui, você consegue descobrir porque no Bluetooth, acho que a partir da versão 4.1 ou 4.2, que é o BLE, você consegue se aproveitar desse recurso. Tá? Então vamos lá, isso aqui é o white paper, depois você acessa aqui o link e dá uma olhadinha. Lê com calma porque é bem legal. Então tem aqui um pouco do funcionamento geral, das camadas. Isso aqui também é muito interessante, esse diagrama, para você entender o conceito. Esse diagrama aqui eu acho que é o melhor. Porque você está na sua casa. Bluetooth é de 10 a 30 metros. Varia dependendo dos obstáculos. E você está na sua casa, você está ali conversando, você está num evento, você está, sei lá, num local que teve um incidente, ficou sem conexão. Você está naquele range ali, né, de pessoas, você está alcançando aquelas pessoas. E aí, aqui por exemplo tem a zona A. A Alice falou com o Bob, mandou uma mensagem para ele. O Bob falou com a Carol e ficou
eles estão se falando ali. O protocolo que, pelo menos essa é a proposta do BitChat, pelo menos o protocolo em si, ainda falta implementar bastante coisa, permite você ter também as pontes, né? O bridge, em que, além daquela zona A que você está, que varia de 10 a 30 metros, você consegue fazer com que uma pessoa que está a 25 metros, por exemplo, sirva como uma ponte para que a partir dela você alcance mais outros 20, 30 metros. Aí você, a partir dessa outra pessoa, alcance mais um público distante e assim vai indo. Claro que não infinitamente, porque senão você chegaria do outro lado do mundo, mas o conceito é esse. E só não é possível você ir até o fim porque existe um conceito de TTL, onde você começa transmitindo com 7 e a cada pessoa que recebe ela diminui 1 desse TTL e quando chega em 0 o próprio protocolo cuida de parar de retransmitir essa mensagem. Então aqui tem um diagrama bem legal, você vai chegando até zonas mais distantes. Então imagina que você está num evento, imagina que você está numa zona que, sei lá, por algum motivo ficou sem internet, você ainda assim consegue se comunicar. Aí tem aqui, ó, mais ou menos 30 metros e tal, tem aqui as pontes, tem aqui o diagrama de sequência, para você entender como é que funciona. Os modos de Bluetooth, ó, como periférico, como central, como que eles funcionam, como é que eles atuam. Então, um protocolo bem legal, bem detalhado. Aqui o conceito do TTL, ó. Message Relay Protocol. Então, o Time to Live, né, o TTL. Aqui no caso, por exemplo, tá com 3, aí o outro diminui, vai para 2, o outro diminui, vai para 1. E o final, né, ele vai receber com 0 ali e não vai mais retransmitir a sua mensagem. Tá? Então é bem legal, o conceito peer-to-peer mesmo, né? Cada um é o peer, cada um retransmite os pacotes até que esse TTL zere. Tudo isso sem internet, fenomenal o projeto. Tá? E também você aprende a entender um pouco da troca de chave, também tem troca de chave, criptografia, sala privada. Então tem muita coisa legal nesse projetinho. Eu estou investindo um tempo para poder aprender e entender o protocolo. Não tem nada novo, assim, fenomenal aqui, mas o projeto é muito legal e o protocolo é mais legal ainda, né? Até porque ele é open source, então você pode brincar, fazer o seu próprio protocolo e tal. Enfim, tem aqui, ó, parte de cache, de favoritos, mensagens regulares, tem aqui a parte de entrega, como é que funciona, a parte de criptografia, ó. Então ele faz o anúncio, aí tem ali a chave pública que é trocada. Muito maneiro, cara, muito maneiro o projeto. Tem aqui quais tipos de criptografias são utilizados, né? Enfim, tem aqui bastante documentação, white paper fenomenal. Aqui tem a parte da mensagem, ó. Mensagem, ela é binária, então o primeiro byte ali é a versão, o segundo byte é o tipo, depois o cara que enviou, o cara que vai receber, tem um timestamp, tem o TTL, que nós falamos aqui, o payload e a assinatura da mensagem. Tá? E aqui tem mais os subtipos, para você entender como é que eles funcionam. Aí aqui tem os tipos de mensagem. Se não me falha a memória, a gente só implementou até o 4. Tá? Mas vamos lá. Então você tem a mensagem de anúncio, né, que é a primeira. Você tem depois a troca de chave. Você tem a desconexão voluntária. Você foi lá e pum, eu quero deixar. Então você envia essa mensagem e já é desconectado. E a mensagem em si, né? E outras que são fragmentos de mensagem, como por exemplo, por isso que eu falei que ainda tem coisa para ser desenvolvida, porque depois vai ser colocado transmissão de mídia, arquivos. Então, arquivos, eles são pedacinhos, né, transmitidos por pedacinhos, e aí tem todo aqui no protocolo, já no protocolo, um pouco disso aqui já desenhado, tá? Se sua mensagem, também tem uma coisa interessante, se sua mensagem foi maior do que 100 bytes, tem aqui, ó, size é maior do que 100 bytes, se for negativo, ele transmite do jeito que está. Se for de fato maior do que 100 bytes,
ele cai aqui no processo de compressão com o Edge Z4. Bem legal, tá? Tem a parte de monitoramento de bateria, também que é bem legal, tá tudo desenhadinho aqui, cara. Muito top isso aqui. Para você estudar e aprender esses conceitos aqui, como ele também fez, poxa, bom demais. Então, quanto menos bateria você tem, maior é o número de segundos aqui, ó, que você fica sem ficar transmitindo mensagem na rede, tá? Procurando por pessoas, fazendo scan na rede, tá? Quanto mais bateria você tem, mais ele fica fazendo scan, né, um tempo menor aqui, buscando novas pessoas para poder conversar com ela. Então ele acha pessoas, ele vou me conectar, vou ver qual se esse Bluetooth aqui tem o que eu quero, se a pessoa está usando ali o BitChat, e aí vai trocando ideia com aquele novo aparelho que ele descobriu. Então é um negócio muito maneiro. Tem o Bloom Filter, que é para você um algoritmo para você evitar que mensagens sejam duplicadas. Então ele tem todo ali dentro uma checagem usando esse padrão aí. E aí você tem uma estimativa de erro de acho que de 1%, se me falha a memória. Então dificilmente ele vai ter problema com mensagem duplicada, porque foi implementado esse Bloom Filter aí para as mensagens. Então cada mensagem que chega ele passa por esse filtro para saber se ele já conhece ou não essa mensagem, para ele não tocar mais nela. Porque às vezes a mesma mensagem pode ser recebida e aí você não tem que ficar fazendo coisas que você já fez com aquela mensagem, tá? Aí tem mais coisinhas aqui, tá? Tem uma questão aqui de envio em tempos diferentes para evitar um tipo de ataque. Enfim, tem muita coisa aqui. Aqui tem a parte de mensagem fragmentada. Isso aqui eu acho que ainda não está implementado. Aí tem aqui o Wi-Fi Direct, que é uma possibilidade também de implementação. Só que eu acho que o Wi-Fi Direct você precisa, pelo que eu estudei, você precisa conectar especificamente naquela rede, ou pelo menos naquele aparelho, tá? Mas também o Wi-Fi alcance é maior, né? Aí você tem aqui o LoRa, que vai de 2 a 15 km, isso aqui é muito legal. Enfim, tem bastante coisinha aqui. Mais diagramas, mais casos de uso, enfim. Projeto bem legal. E aí eu fiz a versão chamada BitChat com Z, BitChat-CPP. E aí você entra para poder ajudar aqui o projeto. Já tem aqui estrelinhas, forks, dá lá, estrelinha, gente. Ajuda lá o projeto. Qual é a ideia? A ideia é usar esse protocolo, só que numa implementação em C++ para que isso esteja disponível para o máximo de dispositivos possíveis. Tem gente que já está em contato comigo, já estão rodando. Se você ver aqui os comentários, esse cara aqui, ó, a galera tá testando, estão rodando já no Raspberry, a galera tá rodando em várias coisas, Raspberry falando com Raspberry, usando esse protocolo aqui, a versão C++. A versão para Linux, eu estou ainda mexendo porque eu quero implementar o BLE para que ele funcione igual funciona no Mac, no iOS, no Android, com auto-discovery, etc. Ainda não está 100% pronto, mas já tem uma versão aqui funcional em Linux, que esse cara aqui até que fez o pull request, tá? Não sei quem é, mas obrigado aí pela ajuda. E aqui tem um pouco sobre o projeto, que é mais ou menos o que está lá, como é que ele está organizado, as classes chaves aqui, mais ou menos como é que funciona, o que tem que fazer, o que já está pronto, o que não está, o que você precisa, configurações mínimas. Então tem bastante coisa aqui, como é que você usa. Eu vou te mostrar aqui na prática isso tudo aqui funcionando, tá, gente? Só falando um pouco sobre o projeto. Bom, vamos dar uma olhadinha? Eu estou rodando já aqui no meu iPhone. Aqui, ó. Esse aqui é o chat. Então eu posso vir aqui, ó. Deixa eu ver só se ele está recebendo os comandos aqui do teclado. Acho que agora vai. Pronto. Então esse aqui é o chat rodando aqui no meu aparelho.
Ele é bem simplesinho, mas a pegada dele é parecer com aquele IRC, né, antigo, quem usava o Mirk, o Scoop. Enfim, tem aqui lista de canais, lista de pessoas que estão online. Bem legal você entender, porque você entende quando é que você considera uma pessoa online, quando é que você descarta essa pessoa, né, mostrando a mensagem aí de desconexão ou de conexão. Muito legal você entender isso. E aí a versão C++ é essa aqui, ó. Só você fazer o clone lá, colocar make build para fazer o build do projeto. Ele vai compilar aqui tudinho, bem rápido. Depois você dá o make run. Aí você começa a ver aqui, ó, o seu ID, o nickname que eu gero também randomicamente, seguindo o mesmo padrão do iOS e do Android. E já vi aqui, ó, já recebi a mensagem que o iOS foi conectado. Esse iOS XZ é esse carinha aqui, ó. Aqui em cima tem o nome, tá vendo? Aqui em cima. Você pode trocar ali. E aí eu consigo mandar mensagem, ó. E aqui o telefone já recebeu a mensagem de que o Mac está conectado, ó. Anon 6592. Olha quem é Anon 6592. Vamos fazer um testão? Teste do iOS. Ó, teste do iOS. E aí eu posso vir aqui no terminal e botar aqui, ó, teste do macOS. E eu recebi ali, ó. E aí você pode ficar brincando aqui à vontade. Manda mensagem. Por enquanto, como eu falei, só tem a parte de mensagem, mas depois vai ter a parte de transmissão de arquivo. Uma vez que o protocolo já está definido, já está funcionando, é só implementar o restante. E vai chegar. Tudo isso aqui funciona, gente, só com Bluetooth, que é o mais legal de tudo. Então, se você quer contribuir, ajudar, colaborar, eu não conheço, não sou especialista nessa parte aqui de Bluetooth. Estou entendendo ainda bastante coisa, como é que funciona, tem que botar características, tem o modo também do Bluetooth, enfim. Tem a própria implementação no sistema operacional, né? Tem que fazer a versão Windows ainda, mas o foco foi fazer a parte do Mac, porque já tinha a parte Swift implementada, então foi só fazer uma versão ali em Objective-C para poder se comunicar com C++. Então já facilitou muito a minha vida. E aí eu estou fazendo a versão para o Linux com o BlueZ, que é aquele cara que cuida de toda a estrutura, todo o stack Bluetooth do Linux. E aí eu tô batendo um pouco de cabeça para poder entender algumas coisas ali, mas a gente vai chegar lá, tá? A versão que tem para Linux, ela já funciona, mas ela utiliza o Bluetooth convencional. Tá? E eu quero utilizar esse novo, esse BLE, porque ele vai ser mais funcional e vai ser mais automático. Tá? Então é isso, gente. Eu queria apresentar para você esse projeto. Ajuda a gente lá, ajuda o projeto. Conecta com a gente, entre em contato, redes sociais, vamos trocar ideia, porque eu acho que a gente tem muito a aprender com esse projeto, com esse protocolo, até para poder a gente entender mais sobre privacidade, a gente construir um meio de se comunicar que não dependa só de internet, a gente conseguir fazer pontos de acesso onde essas mensagens são retransmitidas. Eu acho que a ideia é bem legal. Vai substituir o WhatsApp, vai substituir o Messenger? Duvido muito, mas pelo menos a gente vai aprender bastante com isso e vamos ter um meio de nos comunicar de forma privada. Beleza, gente? Então é isso. Então espero que você tenha gostado do projeto aí. Entre em contato com a gente adiciona a gente lá nas redes sociais. Vamos bater um papo, vamos trocar ideia. Ajuda a gente a crescer também o projeto aí. É isso, pessoal. Deus abençoe e até o próximo conteúdo.